Até que enfim agora, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 28 de março de 2026, são exatamente 5 horas e 5 minutos. Tivemos uma pausa de 2 dias aí, por cansaço mesmo, pessoal. E estamos aqui nesse propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Enfim, passando por pedaços extraordinários aí, de experiência e de transformação. E toda transformação existe dor. Existe uma parte que traz a dor pra gente. Eu quero relatar isso muito forte para vocês hoje. A gente, quando estamos para tomar decisão ou tomamos uma decisão, aí quando as pessoas não estão na mesma visão que a gente está, elas não compreendem, elas te julgam e te tiram da vida delas. É o que aconteceu. Aconteceu um fato comigo aí, mas vou ficar calado, não vou comentar, vou deixar prosseguir, porque é o próprio Deus que permite isso acontecer para o meu amadurecimento. Tomei uma decisão que custou muito alto para mim, mas o próprio Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele vai me guardar, que Ele vai me sustentar, que Ele vai me dar força para continuar, para permanecer na presença dEle. E a gente vai continuar isso aqui, continuar esse propósito, DVN, essa conexão prosperar sem errar. E nós vamos impedir que o mal age no nosso pensamento, que age na nossa vida, que eu sei que ele está feliz da vida pelo ocorrido. Eu tenho certeza que ele está soltando foguete no inferno pelo ocorrido. Mas eu tenho certeza que Deus está muito mais feliz comigo, porque não esmoreci, não desabei, não vou deixar, bom dia com alegria, Sultã, não vou deixar isso abalar a minha fé, porque a fé que a gente tem é só uma, e essa fé ela transforma. Então, para ela transformar a sua vida, ela vai transformar a minha vida. Então é um preço que a gente paga, viu, pessoal? Entenda, quando a gente quer ajudar as pessoas, a gente sempre vai ser mal visto por lideranças, por pessoas que estão à nossa volta. Porque elas não entendem, elas não compreendem, é normal. E se você ficar olhando para isso, você se rebaixa, você desce de nível. Então, para você não descer no nível, respira fundo, parte para cima, vira a página e não esmorece. Permanece em Deus, que é a melhor coisa. A permanência em Deus é fantástica. Não é fácil, igual eu falo, sempre falo, não é fácil servir a Deus. Não é fácil servir a Deus no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje, catastroficamente, nos leva a caminhos escuros. E eu não quero fazer parte desse caminho escuro. Eu quero continuar com a minha fé, prosseguir a caminhada. Poderia ter feito de outro jeito, conversado de outro jeito, mas a imposição obrigou o ocorrido que aconteceu. Mas bora nossa live, vamos continuar aqui os 40 dias, está escrito. A gente estava falando esses dias para trás aí sobre muita coisa, né? Falávamos sobre a parábola do semeador, né? Falamos também do pecado do Espírito Santo. Falamos da parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E hoje nós iríamos falar a tempestade apaziguada. E é exatamente isso. A minha vida virou uma tempestade. Ontem, sexta-feira, pela manhã minha vida se tornou uma tempestade. Mas essa tempestade é para mudar minha vida, é para transformar minha vida. É porque Deus está me posicionando para outros objetivos. É uma nova missão. Mas vamos lá. Diz assim: e naquele dia
Sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? O Senhor Jesus, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, quando o Senhor Jesus tinha acabado de ensinar que provavelmente neste local eles pegaram o barco e atravessaram este mar. Houve uma tempestade de ventos tão grandes para testar a fé dos discípulos ali. Aquelas coisas que aconteceram com ele para levarem eles a meditar se estava fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Se Jesus era o próprio Deus mesmo, Filho de Deus, ou não. Que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, encarnado, né? E as ondas vinham de sobremaneira que enchiam aqueles barcos. Aqueles barcos, eles enchiam de água a ponto de quase afundar. E eles estavam, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Quem estava? O Senhor Jesus estava na polpa. Imagina um lugar reservado, né? No barquinho. E despertaram dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha o problema nosso aí. O seu problema é quando aparecem esses acontecimentos, um alvoroço na sua vida, o mar fica agitado e você começa, Deus, por quê? Ontem mesmo eu falei assim, eu não sabia que essa decisão minha ia causar essa repercussão. Minha esposa até falou uma coisa para mim interessante ontem. Olha o que você causou, uma decisão sua. Então, oi Anania, bom dia com alegria. Então, uma decisão causa um alvoroço na nossa vida. Conversa comigo, Anania. Você quer entrar aí? Conversa comigo. Aqui pela rolagem, por enquanto. E o mar se agita. Aí você tá aqui. Só que a sua visão é ampla, é maior. O seu desejo está sendo maior. Aí quando você toma a decisão para ir, as pessoas que estão em sua volta, que existe uma hierarquia, existe uma disciplina. Não sentam e te explica. Ou fala assim, o que está acontecendo? Senta aqui. Por quê? Não. Já vai direto, é assim, puf, pronto, acabou. Aí você fica que jeito? Aí começa, Deus, por quê? Pra que isso? Eu vou parar com isso, eu vou fazer aquilo. Mas é isso que o mal quer que você pense e fala. Falta de imaturidade, sim, dessas pessoas. Porque não adianta ter um posto, ter um posicionamento,
e não o saber conversar. Até me questionaram assim, né, ontem. Por que você não nos procurou? Não nos procurou? Adiantaria? Eu te pergunto, quando você é para tomar uma decisão e você sabe até a resposta da pessoa, vai tomar a decisão, vai adiantar você lá relatar alguma coisa? Esse é o fato. Isso é o que acontece com muitas desistências de emprego, desistências de casamento, desistência da vida, desistências religiosas. Porque, querendo ou não, você quer expor algo que está dentro de você. Só que as pessoas que estão em sua volta não vão compreender o seu nível. Que para eles você não tem nível nenhum. Para você não é ninguém, você não tem nível nenhum, você sempre está por baixo. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. Aqui, o nível dos discípulos estavam por baixo. Mas vê que começou a acontecer tantas coisas naquele barquinho e a tempestade, que antes que pudesse o Senhor Jesus dar um sermão, ele primeiro aquietou a tempestade. Ele aquietou aqueles ventos e falou assim, ó, cala-te, aquieta-te. Pronto. Essa é a decisão melhor a ser tomada. Em qualquer coisa da vida. Casamento, família, espiritual, trabalho, enfim, em todos os lugares. Religioso, tudo. Aí depois que veio isso aqui, aí disse, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o fato, este é um fato de pessoas que não conhecem o que faz. Eles fazem movido por direções humanas. Entenda? Quando você é direcionado por uma autoridade humana, eles não compreendem o que passa com você, o que você tem dentro de você. Não estou falando para você se rebelar e contra o seu patrão, sua instituição religiosa ou contra a família, o seu emprego, não. Entenda, quando as pessoas agem dessa maneira, elas primeiro aquietam o ambiente, ela faz o ambiente, a pessoa quando ela tem maturidade, ela é como se fosse assim, ó, tá pegando fogo, tá querendo gritar, ela joga uma água fria para acalmar os ânimos. Acalmou os ânimos, aí ela vem e fala, por que estáis tão temerosos? Como não tem fé? Tipo assim, por que vocês estão brigando por pouco? Se fosse uma briga familiar, por que estão brigando com fogo, um pouco? Não sabe dividir as coisas certinho, não? Se for uma briga de herança, né? Morreu lá, tem uma herança e começa a brigar, a pessoa vai e joga água, foi ele, apaga tudo, espera esfriar, depois fala, por que vocês estão brigando, caramba? Brigando por heranças? Por que vocês estão nessa briga? Vamos dividir o trem certinho. Aí a pessoa, não, me perdoa, me desculpa. Você entende? Isso acontece, estou falando com herança, mas estou falando da hierarquia também, religiosa, a hierarquia também no trabalho. Você está no trabalho lá e a pessoa está te acusando, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Se o patrão ou a pessoa que estiver acima, não for o patrão, mas ela tiver maturidade, ela vai jogar água fria na hora ali e acalmar aquela acusação, pensar e verificar os fatos para depois chamar as duas partes e mostrar. Isso é maturidade. Instituição religiosa do mesmo jeito, a pessoa
às vezes um membro da igreja, é isso e aquilo e tal, e o padre, o pastor, o diácono, não sei o quê, qualquer autoridade já critica, já vai em cima. Não, apazigua primeiro. Joga um balde de água fria. Acalmou? Por que fez isso? O que está acontecendo? Nós podemos dar um jeito. Pessoal, presta atenção. O Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos. E dos 12 discípulos, ele sabia que Judas ia trair ele. E o Senhor Jesus, ele já não disciplinou ali Judas no início, não. Ele foi até as últimas consequências com Judas para tentar impedir que Judas fizesse o consumado da traição. Você entende o que é uma pessoa dar a vida pela outra, que foi o Senhor Jesus, deu a própria vida tanto por você, por mim, pelos discípulos? Ele foi até o último estágio das consequências, aguardando uma decisão de Judas. Ele não chegou lá, não, porque você me traiu, você está pegando. Jesus sabia que ele pegava a oferta do povo, que ele jogava, pegava as... Jesus sabia que ele era ladrão. E mesmo assim, o Senhor Jesus não o expulsou dos discípulos. Deixou a própria pessoa se enforcar. Certo? Tinha uma disciplina. Jesus estava implantando essa disciplina entre os discípulos. Por quê? Porque ainda não tinha ainda libertação entre eles. Não existia ainda temor entre eles. Não existia o Espírito Santo entre eles. Mas esses fatos que aconteceu ali entre o Senhor Jesus e os discípulos é um fato para a gente refletir bastante. Porque quando a gente erra, a primeira coisa que acontece das pessoas é nos acusarem. Elas falam até por fora, tô triste e tal, por isso não tá feliz. Porque é um a menos no caminho dela. É um a menos no caminho dela. Isso é verdade, pessoal. Isso é um a menos no caminho dela. Então entenda. Ninguém é feliz. Tipo assim, vamos colocar aí. 98% das pessoas não ficam felizes com a sua vitória. 2% sim. 2%, que é o próprio Deus, fica feliz com a sua vitória. E você mesmo. Mas 98% não ficam felizes com a sua vitória. Eles criticam, eles te julgam, e nesse julgamento, nessa crítica, existe o desespero, igual aqui a tempestade. Entende? Igual a tempestade. A ponto deles tanto desesperados de falar tanto, que falei agora, o que a gente faz? Não, vamos recorrer a Deus. Aí eles recorrem a Deus. Ele falou, opa, peraí. Cala vocês aí e é quieta. Aí o ânimo acalmou, aí ele fala, o que está acontecendo com vocês? Né? Mr. Sonny, bom dia, com alegria, seja bem-vindo. O que está acontecendo com vocês? Por que estão tão temerosos? Como não tem desfé? Entende? Isso eu estou colocando fisicamente e espiritualmente. Estou colocando profissionalmente e espiritualmente. Estou colocando conjugalmente. Estou colocando CLT. Estou colocando tudo. Então, é mais fácil a pessoa te acusar, te condenar pelo que você fez, do que ela estender a mão. Existe uma disciplina na sua casa. Vamos dar um exemplo. A sua mulher te trai. Aí, qual que é a disciplina da traição? Você chegar nela calmo, lógico, calmo, né? Acalma, assim, calmo. Ai, que eu peguei e ela me traiu. Tudo bem, vou matar. Não, você acalma. Você vai conversar. Aí vai depender de você. Então, mas eu vou ser corno. Esquece a palavra corno. Esquece. Porque uma mulher para trair um marido,
o marido dá brecha. O homem para trair a esposa, a mulher dá brecha. O funcionário para roubar, a empresa dá brecha. Então tudo tem brechas. Tipo, o que é essa brecha? Não cuida daquilo que faz. A esposa não cuida do marido direito, o marido vai procurar lá fora outra mulher. A mulher não cuida direito, o homem não cuida direito da mulher, a mulher vai procurar o outro homem lá fora. Acho que é isso que eu falei, né? O homem, se não cuidar da mulher, a mulher procura um homem lá fora. Se a mulher não cuidar do marido, o marido procura lá fora. Se o patrão não cativar o funcionário, né, ajudar o funcionário ali, ter um desperto, o funcionário começa a roubar, começa a fazer coisa errada. E assim vai. Igrejas do mesmo jeito. Você com o seu cliente, um projeto. Então, tudo tem isso. Então, existe essa cativação. Ah, mas você já conhece, já tem minha disciplina há muitos anos assim, tá? Tudo bem. Mas existe esse acompanhamento disciplinar. Tem gente aí, cara, que é casado há mais de 50 anos, 60 anos e começa a ter esposa depois de velho. Ah, mas não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Tem tudo a ver. Tomou uma decisão, por que tomou decisão? Alguma coisa está acontecendo e não é de hoje, é de muito tempo. Por que não sentou? Ah, mas a gente conversa. Mas não é só conversar, caramba. Viu primeiro, chama para perto, o que está acontecendo? É igual eu tô falando, você pegou a mulher do tele, qual que é a atitude sua? A atitude sua é conversar e separar. Mas você não pode ter mágoa. Você não pode se magoar com aquilo. Mas a maioria faz o quê? Separam e fala, eu odeio fulano. Ai, eu odeio com toda a minha força. Quem quer morrer? A pessoa fala até em morte. A pessoa, às vezes, ela tá numa instituição religiosa, ela erra. As pessoas põem pra fora, por que ela fez isso comigo, assim, crer? Mas a pessoa tá magoada, não adianta. O patrão tá lá, manda o funcionário embora. Hoje tá até isso, né? Hoje manda o funcionário embora, o funcionário fica lá fora, olhando o horário que o patrão sai pra morder, sequestrar ou matar por vingança. Tudo tá difícil. Hoje tá difícil. E trazendo a literatura bíblica para os dias de hoje, atuais, a gente vê que o Senhor Jesus, ele agiu de maneira sóbria. Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, ou seja, por que está triste? Por que você está agitado? O que está acontecendo? Não tem fé, não? Tipo, você tem um problema? Vai ficar reclamando para quê? Você não tem fé de resolver, não? Você tem fé de resolver só seu problema, o problema dos outros e o seu não? Você tem problema de dar conselho para os outros e para você não? Você tem fé para ajudar seu patrão e às vezes tem o mesmo problema com você e você não? Então, nós temos que ser assim. Nós temos que, antes de falar, viver aquilo que a gente fala. Antes de ajudar, se ajudar primeiro. Entenda. Antes de qualquer coisa, nós temos que nos ajudar. Antes de qualquer coisa. Antes de falar, antes de prosseguir a caminhada, nós temos que nos ajudar. Se eu não me ajudar, é impossível eu ajudar alguém. Se eu não me ajudar, é impossível eu ajudar alguém. Então eu tenho que me ajudar. Eu tenho que procurar me ajudar primeiro. Eu tenho que primeiro vencer o meu eu. Eu tenho que primeiro vencer as minhas ideias erradas. Decisões que a gente toma, às vezes são erradas, às vezes são certas, mas tudo é um contexto, tudo é uma disciplina, tudo te leva a ser maduro, tudo te leva a ter maturidade. Tem gente que é assim, tem pessoas que são assim, ela toma uma decisão errada, aí dá erro, né? Errou. Aí ela toma outra decisão errada, de novo, terceira, quarta vez, ela se frustra, não vou tomar decisão, vou me entregar e tal. Você tem que buscar Deus, você tem que buscar o alicerce espiritual. Por isso que nós estamos nesse está escrito. Porque se a gente buscar o alicerce principal da nossa vida, a gente consegue vencer. Isso
precisa ser tratado dentro de você. Assim como eu me trato todos os dias. Todos os dias eu me trato. Todos os dias eu falo com Deus. E parece que quando mais falo, mais vira uma tempestade na minha vida, na minha cabeça. Quando mais falo com Deus, exponho os problemas a Deus, mais a minha vida vira uma tempestade. Então, vou parar de falar com Deus? Jamais. Porque isso faz parte do mecanismo de sobrevivência espiritual, que é a fé. O mecanismo espiritual é a fé. Quando nós dependemos de Deus através da fé para sobreviver, tudo pode acontecer, de bom ou ruim. Basta a gente ver aquela situação e entender que precisamos de ajuda e que precisamos nos ajudar. Eu não posso também só ajudar e eu precisar de ajuda. Não tem jeito, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim eu querer estender a mão para os outros e me sacrificar. É como se diz aquele ditado, como é que é? Em reino de cego, que tem olho é rei, né? Que tem um olho é rei. Então, se ele é rei, ele tem um olho, ele enxerga. Os demais estão cegos. Então, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer ajudar. Ele vai querer ajudar aqueles cegos. Mas ele não vai deixar enxergar. Que se deixar enxergar, toma o lugar dele. Compreendeu a situação? Então, entenda. Temos que tomar decisões cabíveis e decisões que podem doer. Mas não importa a sua decisão. Você sabe que se a decisão for errada, você vai colher. Se a sua decisão for certa, você vai colher. A Bíblia nos fala isso. O Senhor Jesus estava com os discípulos pregando o evangelho, passou de um lugar para o outro. Veio a tempestade para provar a fé. E provando a fé, eles desesperaram. Acordou o Senhor Jesus. E Jesus falou, cala-te, aquieta. E o mar se acalmou. E estão mostrando o quê? Que por mais dificuldade que a gente passa ou problemas, nós temos essa força dentro da gente. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil você falar pro problema, você não existe na minha vida, e toda hora que te cutucando. Não é fácil. Sabe? Uma sensação. Uma pessoa, eu tô imaginando que uma pessoa que tá empunhando uma faca no seu peito, aí no seu braço, não sei. E você fala assim, não existiu, mas aquilo ali tá ardendo. É igual uma queimadura, né? A minha esposa queimou esse para trás com vapor o dedo. Já tinha passado o momento da queimadura, eu falei para ela assim, não existe dor. Eu falei, não existe dor que não é seu dedo. Entendeu como que a coisa funciona? Então, quando a pessoa posiciona algo para você, tem que saber o porquê. Tem regras, sim. Tem limitações. Tem disciplina, sim. Mas o porquê? Você tem que entender, nós temos que entender, que nós temos uma disciplina maior, que a disciplina de Deus. Ele é a maior disciplina, é o maior coach, o maior instrutor, nosso maior guia. Ele é o nosso Redentor, o maior exemplo na vida, o Senhor Jesus. Pode ter certeza. Dificuldades você vai passar, tanto no seu trabalho, na sua família, tanto no seu emprego, projetos, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, religiosa. Mas se o Senhor Jesus estiver à frente da sua vida, esses problemas não são nada. Assim conforme essa tempestade. É só você falar, Deus, socorro. Eu sou insignificante, eu não tenho fé não, Senhor, me ajuda. A tempestade vai calar, a agitação vai quietar. Mas é fácil?
Não é fácil. Por quê? Porque dentro da gente, dentro da nossa mente, já estamos acostumados. Virou tradição, virou um ciclo. Virou um ciclo vicioso. Tipo assim, se eu fizer algo de errado, eu corro lá, peço perdão, Deus me perdoa. Se eu faço isso de errado, se eu trair, eu vou lá, peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Virou um ciclo vicioso. Você tem que criar vergonha na cara. Nós temos que criar vergonha na cara. Você errou, tem um preço a pagar. Você teve a oportunidade de conserto, você tem um preço a pagar. Mas se você não teve a oportunidade de conserto, aí não é que você vai, então hoje eu não tive oportunidade de conserto, então eu posso errar de novo. Não. Se hoje você fez algo errado, e esse algo errado está te trazendo disciplina, te disciplinando, e você está chateado, é só não cometer mais. Não é fácil, porque você já acostumou a cometer esses erros. Então, é só não cometer mais. E vira a página. Mas o difícil é que quando você não quer cometer o erro e você quer contornar a situação, fala, não vou errar mais. Não tem jeito, a decisão já foi feita. Aí sim. Aí o cara desespera. Aí a pessoa desespera e a pessoa, sabe, chora. Mas não há nada melhor do que a palavra de Deus, que é o refrigério da nossa alma. Não existe outra coisa melhor. É que no momento do desespero, você poder pegar a palavra de Deus, não é ficar pensando, Deus, fala comigo na minha mente, Deus, fala comigo na minha mente aqui que eu preciso. Não, é você pegar a palavra de Deus. Fazer o que com essa palavra de Deus? Tem que estar quieto, não. Você pegar a palavra de Deus aqui. Ó, tá girando de novo. Oxi. Aqui. Mas que é isso? Pronto. Quero ver você quieto aqui. É você pegar a palavra de Deus e posicionar, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, está escrito aqui a promessa que o Senhor não vai desamparar. O Senhor não vai deixar nem mendigar o pão daquele que é escolhido. Não vai. Se eu permitir que o Senhor fique comigo, me ajuda, segurando nas minhas mãos. A tarefa vai ser grande, a jornada vai ser longa. E se eu não tiver o Senhor comigo, eu sou insignificante mesmo, eu não dou conta não. É isso. Isso é depender de Deus. É fácil? Não é não, pessoal. Não é fácil. Qualquer decisão que você faz em prol da sua alma, você paga um preço. Qualquer decisão que você faz em prol da sua própria vida, você paga um preço. Todas as decisões que você faz focado na sua vida, no seu dia a dia, você paga um preço por essas decisões. Ela pode doer de maneira de você querer jogar até a toalha e você desistir. Mas também ela pode dar uma leve dor, mas você tira ela de letra. Entende? Então, essa é a palavra de hoje. Apaziguar a tempestade. Então, apazigua o que está acontecendo dentro de você. Sei que está doloroso. Eu falo isso que está acontecendo comigo. Tá uma coisa louca, tá um furacão dentro de mim. Eu imagino você. Então apazigua, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não reclama, não fala mais nada. Ontem eu comecei até a falar coisas comigo mesmo, sabe? E do nada me deu vontade de ficar calado. O próprio Deus falou assim, fica calado, rapaz, você tá errado. Você calado já tá errado, falando piorou. E eu fiquei calado e falei assim, não, você quer saber? Vou fazer igual o Senhor Jesus fez, o silêncio, deixar o silêncio responder para mim. E é isso que eu vou fazer daqui para frente. Você tem que fazer o mesmo. As pessoas vão te julgar, vão te falar, né? Muitas coisas. Vão falar, não, ele pegou mesmo, ele não deu conta de atender o cliente lá, o cliente veio e reclama. Mas por quê? Por inveja. Às vezes ela nem sabe atender o cliente direito, mas ela quer tomar seu posicionamento.
Ela quer tomar a sua posição, né? É isso. Existe isso existiu isso no reino celestial? Não existiu? Quando Lúcifer quis o trono de Deus, ele foi lançado à terra. Então existe isso dentro da igreja, existe dentro da casa, na família, existe no emprego, no trabalho, existe em qualquer lugar. Até quando você é autônomo, quando você tem uma empresa sua aí você tem uma empresa na sua cidade, tem outro concorrente, até ele inventa coisa para te queimar, isso é normal. Mas quando você, que a sua vida está aqui, ó, sua vida está alicerçada na palavra de Deus, meu caro, pode falar o que quiser. Você fica até chateado e triste, né? Desmerecido um pouquinho. Mas quando você está só com Deus, você fala assim, Deus é meu refúgio, minha segurança, meu baluarte. Deus é meu tudo. E essa é a resposta mais certa que acontece. É quando Deus é a sua segurança, que Ele te protege. Tá certo? Então fica a palavra hoje, apazigua. Deixa eu escrever aqui hoje. Tem que escrever, né? É apaziguar os problemas vamos supor, apaziguar os problemas é pedir direção a Deus. E ter fé. Isso, né? Deixa eu ver, Marcos 4. Marcos 4, 35 ao 41. E é isso aí, pessoal. Vamos orar agora e pedir para que Deus possa ter misericórdia da gente. Deixa eu até ver. Eita, amanhã vai ser mais forte, viu? A palavra amanhã vai ser forte. Mas esteja todos nós aqui. Vamos orar, Deus. Vamos falar com o Mestre. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te agradeço por mais uma manhã maravilhosa na Tua presença. É um sábado. Senhor, eu te agradeço pelo ar que respiro, pelo coração que bate no meu peito. Te agradeço pela voz que sai da minha boca, pelos olhos que enxergo, pelos pensamentos, minha mente que faz pensar, os meus neurônios que faz raciocinar. Te agradeço por cada movimento do meu corpo. Te agradeço, Senhor, pelo meu ministério, por tudo que o Senhor tem feito por mim, que fez por mim. Te agradeço por me guardar de várias tribulações que já passei e tenho passado. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela permanência, meu Deus, eu tenho que permanecer na Tua presença. Te agradeço pela salvação da minha alma hoje. Meu Deus, que as minhas palavras não sejam somente palavras ao vento, mas sejam palavras que podem ajudar alguém, edificar um casamento, salvar uma alma de um sofrimento eterno que está acontecendo, o vício das drogas, né? Que o Senhor esteja comigo. Em nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas aqui presente, que estão passando, assistindo esta live gravada. Que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas, independente de quem elas sejam, independente se são católicos, espíritas ou evangélicos, budista, ateu, muçulmano, não interessa quem seja. O importante é que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Restitui, meu Pai,
o que essa pessoa perdeu com essa tempestade. Olha, meu Pai, às vezes a vida dela está essa tempestade e ela não está tendo saída. Ela não está encontrando a saída de sair dessa tempestade. E quando mais a tempestade aumenta, ao invés dela te buscar, ela busca o vizinho, o irmão, o tio, o amigo. Esquece de buscar o Senhor e começa a somente reclamar. Isso já aconteceu comigo, Deus, várias vezes. E eu até aprender que é o Senhor que é o meu refúgio, demorou muito tempo. Eu até compreendo essa pessoa, entendo ela. E eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor hoje, nesse momento tão difícil. E são as decisões, as consequências, elas são as consequências que estamos passando por tomar as decisões. Certas ou erradas, não importa. O que importa é que o Senhor vai nos guardar a nossa vida. Que o Senhor vai restituir a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos erros. Perdoe nossas falhas. São muitas. Dê, meu Deus, dê o Teu Espírito para cada um de nós. Tenha misericórdia da nossa alma. Salva a nossa alma, meu Pai. Não nos abandone. Nos ajude a permanecer na Tua presença. Não importa o que está acontecendo, vai acontecer. Seja comigo, seja com esta pessoa. Às vezes essa pessoa nem dormiu à noite. Estava com insônia. Ou acabou de usar uma carreira de cocaína agora. Às vezes está cansada. Quer se entregar à morte. Está pensando até em se matar. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Às vezes ela está na falência. A esposa largou ele. O marido deixou ela sozinha com os filhos para ficar com a amante. Perdeu o emprego. Ela está perdendo a casa, o carro. A tempestade está louca, Senhor. É um furacão de problema na vida deles. Tem misericórdia dessas pessoas, meu Pai. Tem um filho que está na droga. A energia está cortada, não tem dinheiro nem para comprar energia, pagar energia, nem para comprar um pão. Ela não tem dinheiro nem para comprar um pão para o seu filho. A família está destruída. Só briga e contenda. Oh, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessa pessoa. Restabelece a vida dela. Ajuda ela a se levantar desse marasmo, que é a realidade da vida dela. A realidade da vida dela é que a vida dela está um marasmo, está uma miséria, está um fracasso. Então tenha misericórdia dela. Estende as tuas mãos, meu Deus, eu te peço a favor dessas pessoas em nome de Jesus. Fortalece o fraco, levanta o caído. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, Senhor. Consagra os nossos pensamentos, o nosso olhar, nosso ouvir, o nosso enxergar, o nosso falar, a nossa voz, o nosso respirar. Consagra nossa mente. Consagra, meu Pai, nosso coração, a nossa alma. Consagra, meu Deus, a nossa família, nossos entes queridos, os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e do fundo. Consagra os nossos amigos, nossos fornecedores, nossos patrões, nossos clientes. Consagra o nosso ambiente de trabalho, as nossas conduções. Consagra o carro, a moto, a bicicleta, ou mesmo até o ônibus a qual vai para o trabalho. Consagra a nossa vida em todos os sentidos e aspectos. Consagra a nossa vida em todos os sentidos e aspectos e nos protege, pois não entregamos a nossas vidas em Tuas mãos com certeza da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. Hoje é sábado, sim, mas nós temos que continuar essa jornada. Temos que continuar essa jornada, prosseguir a jornada, independente das percas, independente que as decisões vieram e tomaram um rumo diferente de sua vida. Deus é com você. Você é vencedor. Não abaixa a cabeça. Por mais que tentam você baixar a cabeça,
Não baixe sua cabeça, levante, parte para cima, porque você tem um valor inestimável, tá certo? Amanhã estaremos aqui novamente, às 10:55 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar, nesse propósito DVN, disciplina, vitória, nova mentalidade, juntamente com o propósito do está escrito, tá certo? Deus abençoe a todos, muito obrigado por estar aqui, e lembre-se, prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau.